Cabeça, então vamos lá. Vamos partir para algumas questões aqui que a gente tinha conversado. Que... E o objetivo desse vídeo é fazer com que fique mais fácil as coisas, porque acaba que nossa rotina não se concilia. Então agora vagou um tempo, eu já fiz aqui todo o planejamento, tanto tributário, quanto previdenciário, quanto jurídico e contábil. Mas como eu falei com você anteriormente, a gente vai ter que conversar com o contador para poder normalizar toda essa situação e dar seguimento. Então partindo para cá, eu vou te enviar esse documento depois. Mas o problema inicial para você é a abertura dessa empresa propriamente dita e entender como vai ser o funcionamento, como vai ser o desdobramento. Então partimos para alguns esclarecimentos iniciais. Primeiro eu vou ler e depois eu te explico para ficar de uma forma mais didática, tá? Então inicialmente alguns pontos a se destacar. Ninguém tem funcionário médico. E o porquê? Cara, um funcionário hoje que ele ganha R$ 3.000 registrado, ele já tem muito. Ele já dá muito gasto ao empregador, porque além da alíquota previdenciária que é descontada do salário dele, o empregador também paga uma alíquota do bolso do empregador. Tem também questões como hora extra, 13º, férias e um terço constitucional. Na rescisão do contrato, sendo uma demissão sem justa causa, tem diversas responsabilidades trazidas ao empregador. Então, o que as empresas fazem hoje para evitar essa responsabilização é a terceirização do serviço. E por isso que ninguém contrata uma pessoa jurídica propriamente, ou uma pessoa física, perdão, propriamente dita. Então aqui está uma explicação melhor para você nesse sentido, mas é basicamente o que eu te disse mesmo. Então existem diversos aspectos positivos em vincular o seu serviço enquanto médico ou independente da circunstância enquanto um autônomo a uma pessoa jurídica. E eu vou te explicar o porquê. O primeiro dele é uma relação de encargos tributários, porque a alíquota, a porcentagem paga sobre o rendimento auferido pela empresa é muito menor do que você enquanto pessoa física. E eu vou te explicar isso depois numa tabela demonstrativa. Além disso, você pode participar de licitações feitas pelo poder público, onde o poder público estabelece um edital. Esse edital vincula algumas características necessárias àquele serviço público que deve ser prestado. Então, ele contrata uma empresa que preenche os requisitos de acordo com o interesse público, que é aquela que melhor satisfaz os interesses e, além disso, que tem um preço mais baixo. E possibilita também você ter um planejamento financeiro específico, onde você recebe a quantia X por mês, porque você vai trabalhar para aquela empresa todos os meses, independente das circunstâncias de quantos atendimentos você vai fazer, de quantos funcionários ela tenha. Obviamente que isso é feito uma projeção no início do vínculo entre vocês, no caso entre duas empresas, a empresa contratante e você enquanto empresa contratada, para poder estabelecer um valor que vai ser pago mensalmente nesse sentido. E isso traz para você, obviamente, uma expansão de ganhar mais por conta da larga escala, porque acaba que você não está vinculado àquela indicação boca a boca, apesar de que essa é a melhor indicação. Então você presta um serviço em larga escala, com mais eficiência, com mais rapidez, ganha mais, então só tem aspecto positivo efetivamente. O problema está nesse dispêndio inicial para poder abrir essa pessoa jurídica que é um pouquinho mais complicado. Então, a chave aqui é compreender o funcionamento e o desdobramento do exercício legal da medicina, né? Fazer atendimentos em larga escala com um serviço eficaz e barato que te diferencie, propriamente dito, no mercado. Então, alguns problemas práticos surgem. O primeiro deles, como fazer o atendimento em larga escala. Aí eu ainda ressaltei, parece que é complicado até se levantar alguns pontos principais, quais sejam. Fica mais difícil atendendo uma pessoa de cada canto, obviamente. Por exemplo, você atende uma pessoa da minha família, uma pessoa de uma família de São Paulo, e isso dificulta muito. Se você tem uma empresa vinculada a você, de modo que todos aqueles empregados, aqueles colaboradores venham efetivamente a desfrutar dos seus serviços, tanto porque você é mais rápido, porque você é mais barato e porque você tem um vínculo direto de forma que te torna mais acessível a esses empregados, eles vão com você com mais facilidade e o serviço acontece de uma forma consequente, de uma forma natural. E o crescimento exponencial, a gente vai falar aqui sobre isso, o crescimento exponencial ele vem também de forma natural. Na verdade, isso é uma consequência direta. A larga escala, via de regra, está diretamente relacionada a uma jornada exaustiva, demora no atendimento, baixa adesão de clientes, péssimo atendimento, dentre outros fatores. Cumpre levantar assim que a melhor indicação é aquela feita boca a boca, que um cliente satisfeito faz a um potencial cliente. Obviamente, diante de todas essas dificuldades de um atendimento em larga escala, você não vai ter indicação boca a boca, isso é óbvio. E é o que eu ressalto. Contudo, por óbvio,
Se sua prestação de serviço tiver as características supramencionadas, a indicação boca a boca não será efetiva, e o que era para ser exponencial vira subtração. O crescimento exponencial, o que significa isso? Ele faz parte da capitalização de clientela, porque em qualquer ramo, quando você está iniciando, o problema não é a vontade de trabalhar, o problema não é a falta de conhecimento, o problema é a falta de cliente que te acha apto, te acha competente, capaz para exercer aquele serviço para ele. Então, quando você está vinculado a algo grande, que as pessoas veem benefícios, porque apesar de prestar um serviço, você tem que verificar toda essa situação como uma venda. Então, você tem que vender resultado, você tem que demonstrar para a pessoa que você vai tirar ela de uma situação de desconforto e trazer um conforto para ela de uma forma que em outro local ela não teria esse conforto. E aqui está o diferencial do seu trabalho. E qual vai ser esse conforto? Primeiro, a acessibilidade que você vai ofertar, que é o atendimento da pessoa realizar esse atendimento da casa dela, ela vai pagar menos por isso e ela vai ter mais rapidez, tanto na realização do atendimento quanto no tratamento que ela necessita, assim como na necessidade de emissão de laudos, enfim, atestados médicos para que poder assessorar ela, por exemplo, numa situação, numa ação previdenciária, onde ela entra contra o INSS e necessita de documentos comprobatórios para demonstrar efetivamente aquela doença que ela porta, se ela é incapaz de uma forma temporária ao exercício da atividade habitual dela, ou se ela é incapaz de uma forma determinante ao exercício de toda e qualquer profissão, trazendo para ela uma aposentadoria por invalidez. Então, o crescimento exponencial, o que significa? Suponhamos que você abra a empresa agora no mês 7 e em um mês você consegue capitalizar 2 clientes. Portanto, no mês 8, na capitalização exponencial, você consegue capitalizar 4. No mês 9, você já pula para 8, porque essa capitalização exponencial é sempre assim, não é um mais outro. É aquela quantia que você tem vezes 2, é exponencial. Então, nesse sentido, durante um ano, no 12º mês, você teria capitalizado 4.096 clientes no último mês. Entendeu? Então, parece que você começa muito pouco, mas o crescimento exponencial, ele efetivamente é verdadeiro. E quando você consegue atingir ele, você vê a empresa subir numa margem, assim, inexplicável. Então, a razão prática disso é entender que o crescimento exponencial é algo natural, que dependerá de alguns aspectos simples, efetivamente simples, mas que precisam ser concretizados, desde que sejam capazes de solucionar os corriqueiros problemas levantados anteriormente. Por quê? Os mesmos problemas enfrentados hoje por pacientes, tanto na área da medicina quanto na área do direito, enfim, na área da contabilidade, são questões que existem há muito tempo, entendeu? E hoje que a internet pode solucionar. Que é a pessoa tá doente, mas ela não tem que sair de casa, ela não tem que se deslocar até um lugar, ficar sentado ali na sala de espera do consultório durante 1 hora, 2 horas para esperar um atendimento que às vezes demora 10 minutos. Isso é efetivamente um absurdo. Então, para não atender uma pessoa de cada canto e prestar atendimento em larga escala, qual a solução? É óbvio. A solução é prestar serviços aos locais que têm vários clientes em potencial energético. Em outras palavras, prestar serviços a empresas grandes, que efetivamente pode te levar a uma capitalização de clientela muito grande, fazendo com que seu serviço fique conhecido. Porque você vai estar prestando serviço para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica está terceirizando um serviço porque ela tem várias pessoas vinculadas a ela. Entendeu? E como prestar serviços a empresas, então? Atualmente, todo mundo se esquiva de obrigações trabalhistas e tributárias. Por isso, existem tantas reclamatórias trabalhistas e sonegações fiscais. Assim, uma manobra fiscal adotada por grandes empresas é a terceirização, onde contratam uma outra empresa para prestar serviço que a empresa contratante não possui capacidade técnica para tanto. Exemplo, advogado, médico. Um exemplo que a gente pode citar mais trazendo para a nossa realidade para que fique mais inteligível é a situação que a Unipar fez. A empresa tinha diversas funcionárias. Na verdade, ela é uma instituição beneficente, né? Que na razão social dela não possui fins lucrativos. Mas, enfim, tem diversos encargos tributários e trabalhistas da mesma forma. E ela tinha diversos encargos trabalhistas em relação às zeladoras, as pessoas que ficaram responsáveis pela limpeza de todo o local, que eram todos os dias, totalmente grande, tanto o campus quanto a sede. Então imagina quantas pessoas não tinham, quantas demissões não ocorriam semestralmente, anualmente. Então acabou que o que ficou melhor para ela? Ela é uma pessoa jurídica, então ela contrata uma outra pessoa jurídica, de modo que essa pessoa jurídica aqui contratada tem diversas zeladoras. Ela contrata essa pessoa jurídica
E essa pessoa jurídica disponibiliza a zeladora para ela, para a Unipar. Então, como que funciona na prática? Quando essas zeladoras dessa pessoa contratada forem demitidas, quiserem sair do emprego, enfim, a Unipar não vai ter obrigação trabalhista nenhuma. E, além disso, não tem encargos, por exemplo, como contribuição previdenciária com essas zeladoras. Então, para ela, só traz benefício, entendeu? Por isso que a terceirização ela é tão ampla e tão óbvia de ser feita. Só que para terceirizar, ninguém consegue terceirizar para uma pessoa física. De modo que você precisa de uma pessoa jurídica para entrar nesse meio de terceirização. Né? Então vamos partir para uma outra situação onde, por exemplo, eles contratam o meu escritório para efetivar uma assessoria, uma prestação de serviço propriamente dito para determinada empresa. Essa empresa vai precisar, suponhamos, de uma atuação jurídica diante de um processo propriamente dito onde ela foi demandada judicialmente. Quando o meu escritório é contratado, imagina numa situação adversa onde o seu consultório é contratado. Quando o consultório é contratado, significa que o serviço ele não tem que ser prestado com pessoalidade. Independente de quem é o dono desse lugar, um outro advogado, na situação prática minha, um outro advogado pode prestar serviço para essa empresa que contratou o meu escritório, desde que ele esteja vinculado ao meu escritório. Então tira aquele caráter de subordinação e pessoalidade, entendeu? Principalmente esse aspecto de pessoalidade, porque quando você contrata o serviço de uma pessoa em específico, de uma pessoa física específica, ela efetivamente tem que efetivar esse serviço, da mesma forma que está previsto no instrumento contratual. Quando você contrata uma pessoa jurídica para isso, o serviço não é prestado com pessoalidade, de modo que todo mundo que estiver vinculado àquela pessoa jurídica pode prestar aquele serviço. Então fica tudo muito mais fácil. Aí eu ressalto aqui para você a impessoalidade da prestação de serviço. Um exemplo prático que eu te trago da terceirização de serviço é de uma secretária virtual, onde você contrata uma empresa que oferta, né, essa secretária virtual, de modo que todo o seu atendimento ele passa a ser automatizado, onde a pessoa, por exemplo, em atendimento de redes de internet, você já é cliente, digite 1 se sim, se você quiser aderir ao serviço, digite 2 e assim por diante. É um serviço totalmente automatizado, isso te traz agilidade e eficiência, de modo que você gasta menos com uma secretária virtual e, além de tudo, tem um atendimento mais rápido, porque por ser um computador, ele consegue atender diversas pessoas ao mesmo tempo, o que uma pessoa humana não faria no exercício daquela função. Tem um aspecto muito importante que a gente tem que tratar sobre licitação, mas daí eu te explico numa outra oportunidade para poder tirar suas dúvidas de forma específica na hora. Sobre a abertura da empresa, aspectos jurídicos e contábeis. Sem dúvida alguma, eu te afirmo isso, ter um CNPJ independentemente desse seu plano, eu ia falar o nome, mas não vou falar, independente desse seu plano, é totalmente benéfico, tá? Independente se você for executar isso ou não, você precisa de um CNPJ. E alguns questionamentos básicos têm de ser feitos para a gente definir a natureza dessa pessoa jurídica. O primeiro, você terá sócio? Naquilo que a gente conversou, acredito que sim. Você terá prolabore? O prolabore ele é definido desde o início para a gente poder contabilizar a alíquota de encargos tributários que incidirá sobre essa pessoa jurídica. O endereço. Cumpre destacar de tudo que a gente conversou que o endereço não precisa ser necessariamente físico, tá? Pode atribuir um endereço virtual, sem complicação alguma. A parte da documentação é muito importante, o registro no CRM você já tem, mas a partir de aberta, a pessoa jurídica propriamente dita, ela também precisa ser registrada no CRM, tá? Isso é uma obrigação. Depois de tudo devidamente estabelecido, passa-se para o registro, que é depender da natureza jurídica, vai ser na junta comercial ou no cartório, tá? Depois disso vai tudo para a prefeitura com um alvará de licença, onde a prefeitura então faz o cadastro municipal dessa empresa para que você possa emitir suas notas fiscais, enfim, pagar seus impostos com a menor alíquota possível, isso tudo com um planejamento tributário aliado, obviamente, numa interdependência da minha atuação com um contador. Depois disso tudo, define o regime tributário da empresa, se vai ser uma empresa simples, presumida, se vai se aproveitar de pagar ISS fixo ou não, isso vai variar de acordo com o caso prático, tem que ser definido depois para ver o que é melhor em relação à porcentagem, à alíquota, né, para a gente trabalhar tudo dentro da lei,
mas com a menor porcentagem possível. E como aí sim passa, depois do credenciamento de tudo, você tem que abrir uma conta no banco para a pessoa jurídica, né? Porque não pode ter movimentação conjunta na sua conta de pessoa física, ela tem que ter um estabelecimento próprio, entendeu? Agora, sobre aquilo que a gente havia conversado, que é o foco principal do meu trabalho, é fazer com que, apesar de que você tenha que pagar, você pague o menos possível, ainda nas margens da lei. Perdão, ainda dentro da lei, na margem é fora. Para médico, obviamente não compensa trabalhar no CPF como você vem trabalhando agora. Quando você for pagar todos esses encargos tributários, perdão, lá em abril do ano que vem, você vai ver a martelada que é, cara, 27,5% de imposto de renda sobre pessoa física, 20% de INSS, até 5% de ISS, então é algo que efetivamente não vale a pena. Às vezes consome 50% aí do seu faturamento bruto, né? Então a gente trabalha com a redução do fator R. Como funciona essa redução do fator R? Vamos trabalhar com uma quantia fixa aqui, de um valor cheio, para ficar mais fácil a exemplificação da situação. Vamos supor que a gente tem um faturamento de 10 mil reais. Se a gente trabalhar com uma empresa que possui uma orientação horrível, de um profissional ruim, que trabalha com lucro presumido, a título de PINs, COFINS, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, CSLL e ISS, você vai pagar um montante de percentual de 16,33%. No nosso exemplo, que a gente pegou o valor de 10 mil reais, vai ter um valor correspondente de R$ 1.633 reais. Obviamente é exorbitante. Se a gente trabalhar com um lucro simples no anexo 5, o anexo varia conforme o segmento da empresa. A gente vai ter uma alíquota progressiva que vai aumentando a partir de 15,5%. Ou seja, ainda dá um valor exorbitante, R$ 1.550 reais. Por sua vez, se a gente trabalhar na redução pelo fator R, que nada mais, nada menos do que utilizar a despesa com folha de pagamento, com prolabore, por isso que eu falei anteriormente para você, na definição da pessoa jurídica, que o prolabore é muito importante, é uma das perguntas que eu fiz para você, em relação a sócio, enfim, é uma das perguntas. Por quê? Como funciona isso? Se você tiver despesa com folha de pagamento igual ou maior do que 28%, ou seja, no nosso exemplo, igual ou maior do que R$ 2.800 mensalmente, a sua alíquota, o seu encargo tributário, cara, ele cai de uma forma tão drástica que você reduz ele para 9,52%. E no exemplo anterior, a gente tinha dado a quantia, no anexo 5, a quantia de 1.550. Aqui na redução pelo fator R, usando o anexo 3, depois eu te explico tudo isso de uma forma mais específica, só para o vídeo não ficar tão grande, a gente vai ter a quantia de 952 já anexando as contribuições previdenciárias, que nos outros dois, apesar de serem maiores, não tinha. Ou seja, aqui você vai ter contribuição previdenciária e você vai ter aquele resguardo, se ficar doente, enfim, para posteriormente se aposentar. Você vai ter todo esse resguardo do governo em relação ao INSS, uma autarquia federal, para situações de vulnerabilidade que podem ocorrer na sua carreira. Obviamente elas não são planejadas, são indesejáveis, mas você tem que estar resguardado disso. E além disso, você vai estar pagando menos. No vídeo você consegue ver bem a sistematização. E por que o Prolabore ele não entra aqui? Porque a gente está aqui falando de encargo tributário. O Prolabore são gastos que você tem com, por exemplo, funcionários, a quantia que o sócio pega da empresa por mês. Então, obviamente não entra em encargo tributário, mas como você tem um Prolabore muito alto, que corresponde a 28% ou mais do faturamento bruto da empresa mensalmente, acaba que a sua alíquota reduz muito, porque a gente consegue anexar desde o início da empresa, isso é muito importante, numa alíquota, num encargo tributário muito menor do que todos os outros. Então finaliza aqui, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, pode me perguntar que eu estou à disposição. Grande abraço, mano, fica com Deus.